sabe tu parenya Pargo deva shadimahi Yoyona prachodaya Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse webinário Conectando-se aos Seus Anjos. Quero aqui, antes de nós começar, pedir para vocês se vocês estão me ouvindo bem, como é que está aí, se não está dando eco. Para aí a gente começar, falem aí para mim no chat, está todo mundo ouvindo tranquilo. Aqui para mim parece que está tudo ok. Para nós começarmos, então, né, esse nosso encontro. Estava ansiosa aqui esperando por vocês, para a gente começar. Então, vamos lá, sejam bem-vindos. Eu sou a Kelly, sou terapeuta, facilitadora de cursos e especializada na parte energética e espiritual. E com esse webinário aqui, eu quero hoje contar, mostrar para vocês que é possível, sim, a gente se conectar intimamente com Deus através dos anjos. E eu já vou iniciar esse webinário mostrando para vocês, porque nós somos meio Santomé, né? Eu só acredito vendo. Então, pelo só acredito vendo, eu quero trazer para vocês 2 depoimentos de pessoas que, através dos anjos, tiveram desafios da vida, problemas que foram encontrados, solucionados de maneira extraordinárias. Até, às vezes, a gente não acredita muito que as coisas podem se resolver. E eu quero mostrar aqui para vocês, primeiro, compartilhar aqui da Eliane Zanchetti, que por mais que os desafios climáticos estivessem todos contra ela na colheita do feijão, ela pediu auxílio aos anjos, pediu auxílio da maneira certa, e os anjos atenderam. Então, vamos conferir aí o depoimento da Eliane sobre a sua experiência com os anjos. Safrinha esse ano, o feijão estava bonito. Na hora da colheita, o feijão pronto para colheita, 15 dias de chuva, muita chuva. Meu marido estava preocupado porque o investimento é muito alto. E como eu acredito nos anjos, pedi para Kelly fazer um atendimento de proteção para nossa lavoura de feijão. E um feijão que era para estar podre, mofado, brotado, veio na hora da colheita. A gente conseguiu colher uma colheita farta, uma colheita muito boa. Conseguimos mesmo colher um feijão lindo. E como eu acredito nos anjos, que os anjos estão sempre na nossa vida, eu acredito e mostro para vocês o nosso feijão lindo, maravilhoso, próprio para consumo humano. Amo os anjos e os anjos estão sempre na minha vida. Ai, obrigada. Sem áudio. Estão me ouvindo agora? Sim, né? Então, esse foi o desafio que a Eliane enfrentou, né? Com questões climáticas, 15 dias de chuva, o que ia acontecer com o feijão?
já acostumados a perder o feijão nessa época. Então, esse auxílio veio em ótima hora. E aí, agora eu quero mostrar para vocês uma outra situação envolvendo agora um problema de saúde, que foi a Astrid Bergman Orlando, que... Estão me ouvindo? Sim? A Astrid Bergman Orlando, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 34 anos. E nesse desespero em que ela se encontrou nesse momento, a primeira coisa que ela fez foi pedir um auxílio. E esse auxílio veio dos anjos para a vida dela. E confiram aqui, então, essa história que foi curta, graças aos anjos, e muito bem solucionada. De oncologia, onde eu fiz a biópsia e se constatou que eu estava com carcinoma ductal in situ. Nesse momento, meu mundo desabou completamente, porque eu não imaginava aonde isso tudo iria chegar e também não conseguia perceber aonde que eu tinha me descuidado, o que eu tinha feito de errado para estar recebendo um diagnóstico assim com 34 anos. Tenho 2 crianças pequenas que precisam da mãe e aquilo foi destruidor para mim. Quando você recebe um diagnóstico assim, a primeira coisa que passa na sua cabeça é um desespero. É um desespero, um medo de morrer. O que vai ser da minha família? Quem vão ser as pessoas que vão estar do lado dos meus filhos? A gente perde o chão, perde o norte, mas eu decidi que não ia ser assim. Eu decidi que eu ia procurar a minha espiritualidade, eu ia procurar tudo que tivesse de alternativo para que eu pudesse passar por esse momento com fé, com esperança, com garra e que nada disso iria me abalar. Nesse momento eu procurei uma ajuda e essa ajuda foi a Kelly, para procurar algo alternativo, algo além deste mundo para que me auxiliasse. E nós fizemos uma cirurgia espiritual com os anjos, onde eles envolveram o meu tumor numa espécie de uma bolha para que esse tumor não evoluísse, para que esse tumor ficasse recluso a um único local no meu seio. E quando a cirurgia com o médico mesmo acontecesse no hospital, que o tumor pudesse ser retirado por completo. E foi o que aconteceu. Eu fiz a cirurgia dia 11 de janeiro, retirei todo o tumor, ele tinha 8 centímetros de comprimento, era um tumor considerado grande, e foi tudo mandado para biópsia, e o meu médico, ele falou que ele estava muito surpreso com o resultado da biópsia, que esse tumor, apesar de ter sido muito grande, ele era inteiro in situ. E esse in situ significa que ele estava situado só dentro do duto mamário, ele não se espalhou para nenhuma outra região da minha mama, também não atingiu os linfonodos sentinelas. Depois disso, então, passou um tempo, eu fui conversar com um radioterapeuta e também ele me disse que eu não precisaria passar por rádio por conta dos meus exames, eu não precisei passar por quimioterapia. A minha recuperação foi muito tranquila. Minha aceitação também com o meu corpo foi tranquilo, porque eu trabalhei várias áreas, né? Não somente onde estava localizado o tumor, mas a gente fez outros tratamentos para recuperação, cicatrização, para eu também me sentir confiante comigo mesma, eliminar qualquer pensamento negativo que eu pudesse ter, que iria me prejudicar. Eu não queria chegar em casa e transparecer para os meus filhos que eu tinha medo. E eu recebi também muito apoio aqui, muito apoio em casa, e eu posso dizer que essa eu superei com certeza. E isso, assim,
eu sabia de onde estava vindo tudo isso, sabe? Foi algo que foi dado para mim como uma segunda chance mesmo, por confiar e acreditar que as coisas podiam ser diferentes para mim. E todo esse processo aconteceu muito rápido. Em novembro de 2021, foi os primeiros exames que eu fiz, onde começaram a aparecer essa suspeita de câncer. Em dezembro, eu fiz a biópsia, onde realmente se confirmou que eu estava com um estágio inicial, porém era um câncer de mama. Em janeiro, no dia 11 de janeiro, eu operei, de 2022. E eu tô falando com vocês agora, no dia 24 de junho, com total certeza que eu superei esse câncer e que eu não tenho mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. E esse então foi os dois compartilhar que eu quis trazer aqui para vocês, para mostrar que não importa o tamanho do desafio, o tamanho da dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida. Os anjos, eles são seres que estão aqui para ouvir o nosso chamado e para levar o nosso chamado até Deus, para que os nossos problemas, as nossas situações, todo e qualquer desafio que nós estejamos enfrentando, seja resolvido, seja ele menor, maior, ou qual seja. E isso tudo envolve uma conexão íntima com Deus, com os seres de luz, com os nossos mentores, com nossos guias. E para mostrar para vocês como isso não é algo que precisa ser mirabolante, cheio de conexões extrasensoriais, eu quero contar aqui um pouquinho para vocês a história da minha vida, que só vou perguntar antes aqui, então, se todo mundo está ouvindo, qualquer coisa vocês mandam aí no chat, que o meu assessor aqui está me dando as dicas, se vocês estiverem sem som, tá? Manda um okzinho aí. E aí eu quero contar para vocês como, dentro da minha história, eu tive a percepção da espiritualidade de Deus, dos anjos, me seguindo, me guiando. E como não é algo de outro mundo, e como a gente pensa que nós não podemos. Então, eu quero contar essa história narrada pela minha mãe, algumas vezes para mim. E se ela tiver aí, depois ela dá um ok, mãe. Então, eu sou Kelly, nascida em Medianeira, no Paraná, no dia 20 de maio de 1983, de 7 meses. E nessa época, meus pais tinham recém se mudado para Medianeira, então com uma filha pequena de 1 ano, a Mayra, e eu na barriga, não conheciam ninguém, né? No início de uma vida de casal, aí, enfrentando as dificuldades, sem carro, morando de aluguel, e minha mãe já estava grávida de mim. Foi quando um dia, se eu não me engano, ela estava lavando a calçada, e segundo ela, devido ao chute que eu dei na barriga dela, ela caiu e a bolsa estourou. E aí ela pegou a Mayra, foi para o hospital, e uma menina nova, né, sem muita experiência, ficou por horas esperando que alguém a atendesse. Enquanto isso, o líquido da bolsa ia se esvaindo. E aí, até que perceberam, e ela foi atendida, e eu nasci. De 7 meses, naquela época, 39 anos atrás, não era tão acessível e tanto acesso como nós temos hoje. E a primeira notícia que ela teve foi que eu provavelmente não sobreviveria, porque era muito difícil na situação em que eu estava, que eu conseguisse sair com vida, né? Então, já preparou meu pai para que desse a notícia para minha mãe, de que provavelmente eles sairiam de lá sem um bebê. E a minha mãe sempre muito devota a Deus, uma pessoa de muita fé, que sempre me ensinou muito o caminho da fé, de pedir a Deus, de orar a Deus. Nesse momento, ela entregou a Deus que Deus fizesse o melhor para sua filha, para ela. E essa é algo que nós não estamos preparados para fazer. Entregar a vida de alguém
entregar a vida de um filho, entregar a nossa vida a Deus e deixar que Deus faça aquilo que é melhor. Mas foi assim que ela fez. Entregou a Deus e deixou que Deus encaminhasse, fizesse aquilo que fosse o melhor para a minha vida. E eu sobrevivi, graças a Deus mesmo, né? Literalmente. E fui sobrevivendo, passando, né? Algumas dificuldades que eles enfrentavam com uma criança de 7 meses. Em maio, que era uma época fria, foi na época que deu uma enchente, então os meus avós, né? Minha avó não podia ajudar ela. Uma criança que cabia numa caixinha de sapato, que se alimentava por uma colherinha de chá, se eu não me engano era isso, uma colherinha de chá, tinha que se aquecer com bolsa de água quente, né? Então, toda uma situação. Algumas semanas depois, 2, 3 meses, eu estava no carrinho de Vime e a portinha da pia da cozinha, simplesmente deslocou-se e caiu no meio das minhas sobrancelhas, na minha testa, afundando, fazendo um buraco, que, segundo ela, passavam os 4 dedos no meio desse buraco. E lá vai a minha mãe novamente, com uma filha carregada no braço, né, na mão, e a outra no braço, para o hospital, atrás de ajuda, atrás de socorro. Mais uma vez a Kelly dando serviço para a dona Mara, e lá foi ela. E quando chegou lá, mais uma vez, não eram notícias muito boas. E mandaram a mãe para casa para que ela aguardasse, ver o que é que ia acontecer, porque não tinha nada para ser feito. E tinha apenas que esperar, ver se eu não perderia muito sangue, se eu sobreviveria, se não teria sequelas, o que é que aconteceria. E mais uma vez a minha mãe, devota aí, sempre na fé, entregou a minha vida mais uma vez às mãos de Deus, que Deus fizesse aquilo que fosse o melhor, aquilo que estivesse dentro dos planos da minha vida, né, dentro da minha missão, que fosse seguido isso. E mais uma vez Deus, né, deu a chance de que eu continuasse nesta realidade, nesta vida, e seguisse um propósito. E aí a minha vida foi continuando, foi indo, sempre muito saudável, sempre uma criança, sempre fui muito bem na escola, muito cheia de amigos, mas ali na fase da adolescência para a vida adulta é que eu comecei a viver os grandes conflitos internos da minha vida. Porque a minha busca por Deus, por compreensão, por saber por que é que eu sentia um vazio tão grande dentro de mim, sempre foi muito grande. Por mais que eu fosse uma pessoa muito extrovertida e não deixasse transparecer, e sempre com muitos amigos, muitas amizades, eu sempre tinha uma tristeza interna que eu não conseguia compreender de onde vinha. Isso fazia o que comigo? Isso me deixava muitas vezes irritada com tudo, nervosa com tudo, eu estava sempre brava, eu estava sempre questionando as pessoas, eu não aceitava o que as pessoas me diziam, eu estava sempre irritadíssima com tudo, tudo era um motivo para mim me irritar com o mundo, né? E aí eu conheci o João, nós casamos, e aí sim que todos os problemas vieram. Porque além de eu ser extremamente ciumenta, possessiva, eu não sabia me relacionar, eu era vítima em todas as situações, eu cobrava o tempo inteiro, eu brigava o tempo inteiro, eu o tempo inteiro me colocava num lugar de vítima, de coitada, e sempre pedindo, implorando a Deus que me ajudasse, que me desse uma alternativa de seguir na vida diferente, que as coisas andassem, fossem melhores para mim, e sem muito sucesso, né? Sem muito sucesso. E quanto mais eu estava aí nessa vida, mais problemas emocionais, físicos, grandes enxaquecas, insônias, dores no corpo, tudo que é remédio eu sabia o nome, porque eu sempre tinha uma dor, eu sempre tinha um problema, eu sempre tinha uma questão para resolver. E isso foi me afastando cada vez mais de mim. E com 27 anos, foi quando foi o ápice da minha
tristeza interna e desconexão total com a vida e com o mundo e comigo, foi quando o meu primeiro filho nasceu e eu já era, né? Já vinha de um quadro depressivo, já tomava alguns remédios. E aí me deu uma depressão muito forte. E eu fiquei 15 dias internada num hospital, tomando corticoide na veia, para conseguirem descobrir o que é que eu tinha. Sem sucesso, eu não tinha nada que demonstrasse nos meus exames que eu pudesse ter alguma coisa. E aí, 15 dias depois, me deram alta, eu vim para casa, uma criança de 3 meses em casa, eu sozinha no hospital, em enfermaria, né? Não tinha condições de pagar um quarto particular. E aí foi desenvolvendo, eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, feliz, né? Estava em casa, uma tremenda dor que até hoje, quando eu lembro dessa dor, eu ainda recordo da sensação que eu tive no meu corpo, como se o meu corpo ele começasse a se explodir por inteiro, assim, por dentro, e a minha cabeça ela fosse aumentando de tamanho numa pressão tão forte que era muito difícil de suportar. Nesse momento, meu marido e meu pai me levaram para o hospital, e lá no hospital foi verificado, então, que a minha pressão arterial estava 24/19, ou seja, eu estava tendo um AVC. E nesse momento, foi um momento muito intenso, muito marcante na minha vida, porque eu me lembro exatamente como foi que eu olhei nos olhos do meu pai e no olhar eu tive certeza que eu estava me despedindo. E nesse momento foi quando eu entreguei a minha vida. Antes, por 2 vezes, a minha mãe tinha feito isso. E naquele dia chegou o meu momento de assumir a minha conexão com Deus. E foi o momento que eu entreguei. Que ele olhasse por mim e fizesse o melhor. E até esses tempos eu estava conversando com meu pai e falei para ele assim, pai, aquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer. E aí ele me olha e diz assim, eu também. Então, assim, foi algo muito marcante, mas que me trouxe muita força. E foi nesse momento que eu percebi que tinha algo a mais aí para mim. Não era possível por 3 vezes, e muitas outras situações que eu tive que não foram tão marcantes, né? Mas por 3 vezes eu ter tido a oportunidade de permanecer nesta vida, nesta realidade, permanecer aqui, haveria que ter algo maior. E aí eu comecei a ir em busca de por que eu tinha tanto sofrimento, por que eu tinha tantas dores, por que eu carregava tanto peso, por que era tão difícil conviver com as pessoas, ter bom relacionamento, por que o dinheiro não fluía na minha vida, por que o relacionamento com meu marido era tão ruim, por que a gente não conseguia se entender o que é que tinha. Se Deus já tinha me dado a chance por 3 vezes de eu seguir na vida, alguma coisa tinha aí para mim. E aí eu comecei a buscar. Comecei a ir atrás de coisas que me preenchessem, que me trouxessem essa liberação desse vazio. E aí a primeira coisa que eu recebi foi um presente dos mestres ascensionados, através de um livro que eu descobri, não sei como, e aí eu comecei a entrar em conexão com eles. E desde os mestres eu venho vindo praticando, mas como uma boa ser humana que sou, por muitas vezes iniciava os processos, tinha muita libertação, muita cura, muito aprendizado, e quando estava tudo bem, eu relaxava, abandonava. E aí lá vinha mais um desafio para que eu pudesse seguir, mais um desafio para que eu pudesse reconectar novamente. Foram por várias situações. E dentro desse estudo, desse caminho espiritual com os mestres de entendimento e compreensão, uma das coisas que sempre eles ensinam é sobre os anjos
Os anjos estão aqui a todo momento. Os anjos estão aqui porque eles são o nosso canal, né? A nossa ponte de mensagem. A conexão entre céu e terra estão através dos anjos, são eles que fazem essa ponte entre nós, entre os humanos, entre os seres de luz. E aí, quando se apresentou para mim o curso dos anjos, algo assim explodiu dentro de mim. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí, na época, assim, o valor para conseguir fazer o curso era muito caro. E aí eu fui deixando, até que de repente eu consegui fazer. E aí eu não parei mais. E hoje totalizam, aí estava olhando antes meus certificados, 9 cursos dos anjos que eu tenho. Então foi bastante estudo, bastante aprofundamento. E desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar com os anjos, eu não parei mais. Todos os dias na minha vida, os anjos estão presentes. Na hora de acordar, eu já chamo eles, coloco um sol dourado na minha cabeça. Na hora de dormir, eu chamo eles para que me coloquem na máquina etérica e rejuvenesçam, me tragam a minha energia vital para estar bem no outro dia. Então, por que eu estava nesse sofrimento que a minha vida não fluía, que nada dava certo? Desconexão. Quando eu desconecto de mim, da minha essência, de quem eu sou, quando eu começo a usar máscaras, quando eu quero ser aquilo que os outros querem, quando eu me coloco no lugar de vítima, de coitado, tentando conseguir as coisas por meio de piedade, eu me desconecto de mim. E a primeira coisa que nós temos que fazer para que a nossa vida comece a fluir é voltar para dentro. É reconectar-se novamente consigo. E foi aí que começou a minha busca de me entender, de me compreender, de saber realmente quem eu era. Ali, original de fábrica, aquilo que Deus colocou aqui na Terra para mim seguir, aquilo que está na minha frequência de alma, aquilo que está na minha missão de vida, quem é que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu estou nesse mundo. E aí comecei essa busca para conseguir compreender o porquê. E aí muito tem sido revelado para mim desde então. Hoje eu consigo me reunir com os meus pais, minhas irmãs, meu sobrinho, meus cunhados, sem briga. Não que eles brigassem comigo. Não, eles sempre foram pessoas maravilhosas. Mas eu estava sempre muito irritada para poder ouvi-los, para poder conversar com eles, para poder dar uma risada. Eu era a pessoa que era chata em todas as situações, por total desconexão comigo. E aí, nessa busca, nesse caminho de realmente me compreender, eu comecei a ir voltando para mim e percebendo que, diferente daquilo que eu achava, que ter uma conexão íntima com Deus, com os anjos, com os seres, né, com os mestres, eu teria que ver muitas coisas, eu teria que sentir muitas coisas, eu teria que ter sonhos mirabolantes, eu teria que ter funções extraterrestres para conseguir realmente dizer assim, eu tenho uma conexão espiritual, eu tive uma experiência íntima com Deus. E aí eu comecei a perceber que não é nada disso. Que existem, sim, mediunidades diferentes. Cada um de nós exerce a sua. Mas eu comecei a perceber que esses acontecimentos aí da minha vida, de quase morte, de realmente estar aberta aí a receber uma segunda chance, é que eu sempre tive esses seres, esses anjos, esses mentores ao meu lado. E toda a intuição, toda aquele estalo que dá na mente de repente, aquela consciência que vem e você não sabe de onde que veio, tudo isso demonstra que o tempo inteiro os anjos estão aí, do nosso lado, tentando nos avisar, tentando nos guiar, nos dando mensagens, aquela intuição que vem e você não segue, de repente está tudo errado, ou aquele pneu do carro que furou e você fica
puto da vida porque aquilo aconteceu e muitas vezes era para te livrar de algo maior. E eu comecei a perceber que quantos sinais eram me dados, mas eu estava tão ocupada com os meus afazeres do dia a dia, com as minhas coisinhas da minha cabeça, com as coisinhas que me deixavam para baixo, que eu não conseguia perceber realmente os sinais, os conselhos que eram me dados o tempo inteiro, porque eu estava muito desconectado de mim. Quando eu estou desconectado de mim, eu não consigo ouvir o que está aqui dentro, os sinais que estão sendo me dados, eu só consigo enxergar o exterior. E no exterior eu me perco. E aí eu observo mais as pessoas do que a mim mesmo. E aí, depois que eu compreendi isso, tudo começou a mudar. E os anjos vieram para a minha vida e através dos anjos eu tive muitas curas intensas. De dormir à noite e acordar diferente. Foi, não que isso tenha sido esse o meu processo, que eu dormi à noite e acordei diferente como um passe de mágica, não foi assim, tá? Não é assim. Mas a mágica e o milagre acontece se você estiver empenhado e dedicado. Vocês viram depoimentos da Eliane e da Astrid. A passagem da Astrid ali pelo câncer foi algo inacreditável. Em 8 meses, não precisou de rádio, não precisou de químio, só fez a cirurgia e retirou o tumor. E estava do jeitinho que no dia do atendimento dos anjos, eles foram fazendo. Envolveram o tumor ali dentro de um invólucro, limparam todas as células que estavam ao redor, fortificaram, rejuvenesceram as outras células, né? Deixaram ali o tumor paradinho. E isso aconteceu na matéria, aconteceu no físico, tal e qual foi dado os comandos no dia da cirurgia espiritual, aconteceu na vida dela. E naquele dia, eu me lembro que eu falei para ela, não se surpreenda se o médico falar para você que ele não sabe como isso está acontecendo. E aí, o dia que ela foi na consulta, ela me ligou e disse assim, Kelly, aconteceu exatamente. O médico ele disse assim para mim, eu não consigo entender como que isso é possível, porque num tumor desse tamanho é impossível isso acontecer. Então, os anjos estão aí para nos mostrar que a única coisa que falta para que você se conecte com ele é você querer. É você querer dar esse passo. É você querer mudar a sua vida. É você querer ter nas suas mãos ferramentas que lhe tragam auxílios diários para dissolver, liberar qualquer probleminha que você tenha. Né? Eles estão aí para nos conectarem. E os nossos anjos, eles estão há muito, muito tempo esperando para que a gente os ouça e para que a gente aceite recebê-los. É só isso que precisa ser feito. Dizer um sim, para que os seus anjos possam se conectar até você. E então, dita aí a minha história, contada para vocês, eu chego a me emocionar, às vezes, quando eu falo e quando eu lembro, porque muitas vezes eu não me dou conta de tudo isso que se passou na minha vida. E aí eu vejo hoje a minha vida como ela está, e aí eu percebo quanta mágica existe nesse mundo, quantos milagres existem, quanto eu já fui agraciada por todos eles. E isso é algo assim que realmente me traz, me comove, de ver que isso tudo aconteceu na minha vida. Isso tudo aconteceu comigo. Não é uma história que eu estou pegando só de alguém, é algo que aconteceu na minha vida. E hoje eu percebo as conexões, as interações, as vozinhas que vêm assim, de repente, assim, nossa, de onde que surgiu isso? Veio. O que é? São eles. São eles me guiando. Mas a nossa realidade hoje, gente, ela não quer que você se conecte, tá? Ela não quer que você acesse a magia. Ela não quer que você acesse a mágica de realmente estar conectado, de realmente ter ferramentas que possam lhe defender de toda a diversidade que existe aí. Porque além de todos os desafios que a gente pode eliminar com a presença dos anjos, para quem acredita, né, e quem não acredita, tá tudo certo também.
Mas hoje tem-se muita magia negra. Magia o quê? Por emanação de pensamentos. Pensamentos psíquicos, né? Emanação psíquica, pessoas que te desejam mal, pessoas que querem controlar a tua vida, pessoas que querem que você seja daquele jeito. Isso é magia. Obsessores, seres espirituais que estão aí vagando pelo mundo e querem novamente sentir o prazer desta realidade que vem e encosta em você e fica ali. Então, toda vez que eu estou desconectado de mim, eu dou espaço, eu abro espaço para que negatividade, pensamentos de outras pessoas, energia mal qualificada, pensamentos ruins, obsessores, seres sugadores, vampiros energéticos e tudo mais que existe aí que nós não conhecemos, mas que, né, a gente crê que porque a gente não olha, não enxerga com o olho físico, eles não existem, mas eles existem. E, Kelly, como é que eu sei que eles existem, que eu tô com algum deles? Aqueles dias em que você percebe que o peso que você está carregando é muito grande. Aquele dia que você percebe que as coisas não estão desenvolvendo, aquele dia que você percebe que parece que está pesado, que alguma coisa está te tirando, você sente uma dor no peito, a cabeça não para de doer, e você sente que tem algo diferente. Quantas pessoas eu já ouvi dizerem assim, eu não sei, hoje está esquisito, não sei o que está acontecendo comigo. Muitas vezes é isso que está acontecendo com você. Você está sendo obsediado por energia negativa, pensamentos, emanação psíquica negativa, nociva, entidades que tentam chegar para nós para que elas possam novamente exercer os prazeres da vida. Então, o que é isso? É um espírito que está aí, que não tem corpo, né? E eu já falei em muitas das minhas lives, aquilo que manifesta na realidade é o corpo, é a matéria. Sem a matéria eu não consigo manifestar. Somos espíritos dentro de um corpo. Se eu não tiver o corpo, eu não manifesto nada. É o que acontece com esses seres, com essas entidades, com esses obsessores. Eles precisam de um corpo para poder manifestar. E aí, quando eu baixo a minha frequência, baixo a minha energia, eu fico vulnerável. Ficando vulnerável, eles conseguem chegar até mim e usar o meu corpo para poder fazer as manifestações que eles desejam. E através dos anjos a gente consegue eliminar esses obsessores, essas energias. Por quê? Porque os anjos, eles nos conectam ao nosso mental superior. Eles nos tiram desse mental inferior que a gente vive de sofrimento, de dor, de culpa, de medo, de arrependimento, de tristeza, de estarmos sempre lá no negativo, implorando, lamentando o tempo inteiro, né? Não tomando atitude. Quando eu conecto meu mental superior, o que eu faço? Assumo a minha sabedoria, assumo a minha responsabilidade, assumo realmente quem eu sou, quem eu vim para ser, né? E aí, assim, somos criados para ser semelhança e imagem de Deus. Mas a todo momento eu me coloco para baixo, a todo momento eu culpo as pessoas pelo que acontece comigo, a todo momento eu estou lamentando, a todo momento eu estou suplicando, e isso é o que eu fazia muito na minha vida. Eu implorava, eu pedia muito a Deus que me tirasse daquela situação, porque estava muito sofrida. Por favor, Deus, me ajude. Toda vez que eu imploro por ajuda, que eu suplico por ajuda, o que eu estou fazendo, na verdade, é dando abertura para que esses seres negativos cheguem até mim. Por quê? Porque eles percebem a minha baixa vibração e a minha baixa potência. Eu não sou empoderado. E aí você diz assim, poxa, mas Deus deixa fazer isso com a gente? Pô, como é que pode? Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Mas se nós não escolhemos estar nesse lugar, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se você não escolhe estar nesse lugar de empoderamento, de exercer a tua soberania, de saber que você tem acesso a auxílio, a ferramentas, a tudo que pode te acessar, mas mesmo assim você prefere ficar ali no comportamento que é mais cômodo, que é melhor e não fazer nenhum tipo de compromisso com você mesmo, Deus respeita e a entidade chega. Né? E é assim que acontece. E aí, poxa, mas como é que eu faço, né? O que acontece? O que a gente faz errado? Toda vez que eu imploro, então, que eu imploro, que eu suplico, eu estou dando espaço para esses seres chegar até mim. Poxa vida, se Deus, os anjos, são seres supremos, de alta frequência, eles vão chegar até você enquanto você está aí, implorando, suplicando, se fazendo menos, não assumindo quem realmente você é? Não. Então, o que é que você tem que fazer? Assuma quem você é.
Tudo a energia. Nós somos energia. E energia é o que conecta. Energia é o que eu atraio. Então, se eu estou aí morrendo de pedir ajuda e não consigo tomar uma ação, e quando eu vejo uma ferramenta que pode me ajudar, eu não tomo nenhuma atitude, então o que eu faço? Eu mudo a minha forma de pedir. Eu paro de fazer da forma errada. Que eu estou pedindo, suplicando, mendigando, pedindo pelo amor de Deus, que Deus me ouça, me atenda e tenha piedade de mim. E eu assumo dizendo, eu comando aos anjos que seja retirado de mim isso, que seja qualificado em mim isso, que seja devolvido a mim a sabedoria, a soberania, a paz, o amor divino, a consciência divina que eu tenho, que eu sou de merecimento. E aí as coisas começam a mudar na nossa vida. E eu falo isso com propriedade, porque é o que eu faço todos os dias. E aí eu tenho desafios todos os dias. Esse webinário que eu estou fazendo é um grande desafio que eu tive esses últimos dias. Mais de 1.500 pessoas clicaram no link. O link não funcionava. Eu ia lá, clicava, verificava, estava funcionando. Aí algumas pessoas conhecidas me chamavam e não estavam conseguindo fazer o cadastro. Eu ia lá, clicava, estava funcionando. As pessoas clicavam, não estava funcionando. Lá ia eu para suporte. Por quê? Porque essa realidade não quer que você acesse a grandiosidade. Não quer que você acesse a mágica. Quer que você continue aí do jeito que você está. Né? Para que eles possam continuar lhe controlando. E com os anjos, com os mestres, com os nossos guias, através dos anjos, nós podemos acessar toda a mágica, toda a grandiosidade, e através disso, nós nos reconectamos com a potência de Deus, com a potência do cosmos, com a potência da nossa alma, de seres divinos iluminados, detentores de toda a sabedoria que existe. E o que é que eu estou, né? Deixa eu olhar aqui a hora que eu começo a falar demais, né, gente? O que eu estou aqui oferecendo para vocês? Eu estou oferecendo um conhecimento sobre magia angelical e todos os benefícios que isso pode trazer para a sua vida. E por que eu estou oferecendo isso para vocês? Afinal de contas, se eu for parar para analisar um pouquinho, a minha vida estava muito tranquila, assim, minha agenda cheia, muitos atendimentos, estava ganhando um valorzinho bem bom, não posso reclamar, né? Fazendo o que eu gosto. E aí, de repente, eu venho aqui preparar isso, fazer isso e oferecer esse workshop conectando-se aos anjos, aos seus anjos para vocês. Porque é algo maior. E se eu tive tantos benefícios na minha vida e já pude auxiliar tantas pessoas a terem o mesmo benefício, até mesmo muito maiores do que o meu, esse é um conhecimento que não pode ficar com poucos. Esse conhecimento é um conhecimento que tem que se expandir. E por honra a tudo que já foi proporcionado na minha vida de segunda chance, de poder recomeçar, de poder me reconhecer, de poder me reconectar, eu venho trazer isso também para vocês. Para que vocês também possam ter a oportunidade de fazer uma escolha diferente. E de ter em suas mãos a conexão que vocês sempre desejarem, ferramentas para poder mudar todo e qualquer desafio que a vida nos coloca para que possamos evoluir. A vida vai sempre nos trazer desafios para que possamos evoluir. Mas se eu tiver o auxílio e ferramentas, tudo fica mais fácil. E eu consigo passar por tudo isso de uma forma mais leve, né? Então, quanto é que vale a sua paz interior? Quanto vale poder se conectar mais intimamente com os seus anjos? E através deles se conectar mais intimamente com Deus. Quanto vale sair da aflição que acomete a nossa vida diariamente, do medo, das dúvidas, das incertezas, né, dos maus relacionamentos, da falta de dinheiro, de tudo aquilo que não está funcionando. Quanto isso vale na nossa vida? E pensando em tudo isso, foi que esse workshop foi montado para que você possa ter acesso e já poder entrar nesse workshop e receber
essa ferramenta de conexão com os anjos e já sair aí, poder iniciar o seu processo espiritual ou intensificar, se você já é uma pessoa que está aí nesse caminho, intensificar o seu processo inicial, tendo a presença, a companhia dos seus anjos, e a partir deles, os seus mentores, os seus guias, e poder levar as suas mensagens, os seus pedidos, os seus desejos até Deus para que se realizem com maior facilidade. Então, eu quero falar sobre esse workshop para vocês, que foi feito através de um curso maior, né? E dentro desse conhecimento maior, eu tirei algumas partes para que tenha embasamento de poder trazer o conhecimento dos anjos, da magia angelical, das ferramentas, das leis universais, para que você possa já dar um pontapé inicial aí e sair à frente, né, de tudo que tem aí de desafio, para que você possa ter em sua defesa como arma os anjos em sua vida. E, como eu já falei, através dos anjos a gente libera muita energia negativa, a gente pode alinhar chakras, a gente pode elevar o nosso mental superior. Então, são inúmeras os benefícios que eu tenho a partir da conexão com os anjos. Tudo eu posso pedir. E nesse workshop você vai aprender a como pedir, a como solicitar. Quando Deus fez o homem e criou a humanidade, a primeira coisa que ele fez foi: comandem a terra. Comandem a terra. Ou seja, ele nos deu o poder de decretar, de pedir, para que sejamos ouvidos. Os anjos, os mestres, Deus, eles não interferem naquilo. Muitas vezes a gente pensa assim: mas Deus sabe o que eu preciso. Mas se você não pedir, meu amigo, me desculpe, mas você não vai ganhar nada. E se você pedir do jeito errado, piorou. Tá? Então, aprender a fazer isso de maneira certa. Então, adquirindo esse workshop, você vai receber acesso imediato à plataforma Hotmart. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui, gente, para mim não me perder. Tudo que eu anotei que vocês vão receber. Vocês vão ter acesso imediato, então, na plataforma Hotmart, onde todas as aulas, os atendimentos vão estar lá todos liberados para vocês por acesso vitalício, tá? Ou seja, eu vou ter que fazer tudo daqui a um ano que vai me cortar o acesso. Não, você vai ter até o dia que você quiser. E aí, vai ser feito 2 aulas ao vivo pelo Zoom, com aproximadamente duração de 2 horas cada uma, no dia 22 de julho e no dia 23 de julho, numa sexta-feira e no sábado à tarde. E o que vai ter, então, na sexta-feira, dia 22 de julho, o horário vai ser das 19h30 às 21h30. O que é que você vai receber nesse primeiro dia? Você vai aprender a usar todo o conhecimento angelical através de uma apostila que eu estou preparando muito bem fundamentada, explicativa, né? Você vai receber através da plataforma Hotmart e nós vamos aprender sobre o que são os anjos, o que é a magia angelical. Você vai ter a iniciação e a conexão com os anjos e a sua divindade, a técnica de manifestação de seus pedidos e pedidos de clientes, caso você seja terapeuta ou você esteja aí querendo atender ou precisando de dinheiro. Com essa ferramenta, você vai poder atender outras pessoas, aprenderá a trabalhar com equipes de curas e seres de luz, terá meditações práticas de tratamento de cura, desenvolverá a sua espiritualidade e consciência de uma forma diferente de tudo que você já viu. A apostila toda elaborada para compreender todos os aspectos e te auxiliar. Então, nesse primeiro dia, nós vamos ter a base, o conhecimento, e nós vamos ter um tratamento intensivo de cura, para que após esse tratamento você possa receber e se conectar aos seus anjos. Então, além de uma aula, é um tratamento que você recebe intensificado de cura em todos os níveis e dimensões dos seus corpos. Então, assim, eu fiz já essa iniciação por algumas vezes, eu acho que fiz umas 10 vezes já. E cada vez que eu faço, o meu corpo muda, meus pensamentos mudam, a minha visão de mundo muda. Então, assim, não é apenas uma aula, é um tratamento que você vai ter. E após essa aula, você vai ter o livre acesso a esse tratamento a toda hora que você quiser. Nós estamos falando de anjos da alta magia, detentores da magia. Então, todo momento que você acessar essa aula, novamente você acessa esse tratamento, porque os anjos rompem qualquer espaço, tempo e dimensão.
E por isso mesmo, se você não puder estar ao vivo em algum desses dias, não se preocupe. Porque como os anjos rompem barreira de espaço e dimensão, a partir do momento que você puder estar livre, tranquilo para acessar o seu conteúdo, a sua aula, o seu tratamento, você vai lá, inicia e já vai estar tudo ancorado para você receber no momento, na hora que você puder. O segundo dia, que vai ser no sábado, já conectados, iniciados aos seus anjos, a gente vai criar as suas ferramentas mágicas. Cada um de nós, quando é iniciado, nós recebemos os nossos anjos. Então, são 3 anjos. Um que transcende a polaridade feminina, um que transcende a polaridade masculina e um que transcende as 2 polaridades, formando um triângulo. E através desses anjos, eles são apenas seus. Por isso, quando eu falo assim, os seus anjos estão lhe esperando, é porque eles realmente estão esperando, eles não são de mais ninguém. Até que você não se conecte a eles, eles estão por aí, aguardando. Então, já conectados com os seus anjos, você vai criar as suas ferramentas para você trabalhar com os seus anjos. Então, são suas, você vai criar, você vai visualizar a forma, a cor, o modelo, como é que é essa ferramenta. Você vai ter um lugar específico com os anjos, tudo isso vai ser feito na nossa segunda aula. É uma aula, é um tratamento assim, que é só vivenciando mesmo para vocês poderem perceber a magnitude que é essa ferramenta. E o que vocês vão receber? Quais são as ferramentas que nós iremos criar? Círculo mágico, escudo mágico, manto de invisibilidade, espelho mágico, varinha mágica, espada mágica, amuleto mágico e o triângulo mágico de evocação. E aqui eu quero deixar um adendo para o triângulo mágico de evocação. A partir desse triângulo, você vai poder criar vários atendimentos, onde através do triângulo você poderá chamar qualquer ser, energia, São Miguel Arcanjo, Mãe Maria, Jesus Cristo, Ganesha, Krishna, Shiva, Santo Antônio, São Francisco, quem você quiser, para vir estar auxiliando nos tratamentos que você vai fazer para a sua vida e para todos os seus que você desejar. E ainda, além das ferramentas, você vai ser sintonizado às 6 leis universais, para estar ativando a todo momento em você e também nos seus atendimentos. As leis são a cura em estado de sono e as leis superiores, a cura em estado de sono e mais 5 leis superiores que são a lei do macro-microcosmos, a lei da correspondência, a lei da vibração empática, a lei da graça, a lei da frequência e a lei da circulação. Eu coloquei uma a mais aí, era para ser 6, foi 7. Falei 7 e vai ser 7. Então, a lei do macro e microcosmos, a lei da correspondência, a lei da vibração empática, a lei da graça, a lei da frequência, a lei da circulação. Vocês vão aprender o que cada uma dessas leis faz e vão ser sintonizados em cada uma delas. Tudo isso, então, vai ser disponibilizado na plataforma por tempo vitalício, é ancorado com os anjos que você possa receber no momento que você desejar, a qualquer momento. Se você quiser receber todo dia, é só você ir lá e receber todo dia, tá? Então, para quem não puder estar ao vivo, não se preocupe, pode assistir a gravação. Eu fiz 2 cursos com a gravação. A minha primeira iniciação foi com o curso gravado, porque eu não podia estar no dia, eu estava em um outro curso. Então, eu assisti, o curso foi num dia, eu assisti no outro dia, e foi numa intensidade, assim, fora do normal, mesmo na gravação, né? Então, quanta ferramenta aí que vocês vão receber através desse workshop, e só somando aí o valor das ferramentas, eu estava hoje fazendo um cálculo, desses 8 cursos, eu fiz uma média de quanto eu teria gasto em cada um deles, eu gastei, fazendo a média, teve uns que foram mais caros, um mais barato, mas na média, cada um dos cursos me custou R$ 1.650, né? Então, mais ou menos aí o preço base que nós teríamos para ter acesso a esse conhecimento, essas ferramentas, a todos esses benefícios que os anjos nos trazem, né? R$ 1.650. Mas não é só isso que você vai receber. Você também vai receber 2 bônus. Um deles é 3 atendimentos
todos descritos passo a passo, que eu vou lhe entregar por PDF, tá? Para situações diferentes, eu vou lhe entregar o passo a passo. Por quê? Porque sempre uma das minhas maiores dificuldades foi, após terminar o curso, não saber o que fazer com as ferramentas. Eu não sabia onde colocava uma, onde fazia a outra, como é que eu juntava, né? Dava aquele pane, mas eu uso isso aqui, ali, eu tinha que ir lá voltar, eu tinha que voltar a estudar, eu tinha que voltar a ver aula, eu tinha que... Então, para facilitar a vida de vocês, para que vocês não tenham a mesma dor que eu tive de ter que voltar atrás, perder tempo para conseguir ter esse tratamento ali nas minhas mãos, eu vou lhe entregar 3 modelos. Passo a passo detalhado, você vai poder começar a atender lendo, fazendo os seus pedidos aos anjos, lendo o que está escrito ali, para facilitar a sua vida. E o outro bônus, que é um bônus simplesmente maravilhoso, que é o atendimento com São Miguel Arcanjo. Por que eu vou dar esse bônus? Porque esse atendimento é o que eu mais atendo, é o que eu mais faço. E eu quero trazer ele para você. Porque é um atendimento assim que livra você de pactos, contratos, feitiço, magia, energia nociva, negativa, tudo que é de ruim, São Miguel Arcanjo vem e corta, quebra, queima e desvincula da sua vida. E é por isso que eu quero dar esse atendimento para vocês, do São Miguel Arcanjo, para que você tenha essa ferramenta a qualquer momento. E eu ainda vou disponibilizar esse bônus em gravação de vídeo, áudio e uma mini apostila, para que você tenha tudo embasado ali o conhecimento. Então, assim, quando eu fui aprender esse atendimento com São Miguel Arcanjo, eu paguei um valor, se eu não me engano, foi R$697, o valor que eu paguei, só por esse atendimento. E além de eu fornecer o passo a passo desse atendimento, a gravação em vídeo, para que você possa se atender apenas ligando lá o vídeo, deitando e recebendo de mim, você também vai ter o áudio para que você possa usar nos seus atendimentos. E além de tudo que eu aprendi, eu ainda vou juntar as ferramentas que eu estou conhecendo e estudando dos mestres de proteção de São Miguel Arcanjo. Então, vai ser o exorcismo de São Miguel Arcanjo, mais a proteção de São Miguel Arcanjo, que você vai receber de bônus para você poder usar. Então, assim, só o bônus já valeria o curso, gente. Porque eu tenho pessoas que vêm durante um ano, né, a média, fazem esse atendimento pelo menos 6 vezes. A R$200 dá 1.200. Assistente, 1.200. Então, só o bônus já valeria R$1.200. Tá? E ele vai estar disponível para você. Então, ainda não feliz com tudo isso, eu ainda preparei mais uma coisa para vocês. Eu vou dar para vocês uma garantia de 15 dias, caso você acesse a plataforma da Hotmart, receba o atendimento do Arcanjo Miguel, que já vai estar lá disponível, tá? Para você já começar a receber antes da aula. Eu quero que você receba, acesse, e se em 15 dias você não estiver contente, não é aquilo que você quer, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, sem perguntar nada, sem você precisar justificar nada para mim, tá? Então, quanto que é? Vocês querem saber quanto que é este workshop Conectando-se aos Seus Anjos? Então, esse workshop que eu preparei para vocês, ele vai ter um custo de... Deixa eu olhar aqui para mim não falar nada errado para vocês, bem certinho. E vai ter um custo de 12 parcelas de R$ 39,62. Não é o custo nem de 10% do atendimento. Para que você realmente tenha essa ferramenta em suas mãos e você possa realmente começar a mudar, a transformar a sua vida e ter essa conexão aí, que todos devem ter
né, precisariam ter essa ferramenta em suas mãos. Então, 12 parcelas de R$ 39,62 ou à vista R$ 397. Todo o pagamento é feito pela Hotmart, que é totalmente seguro, tá? Sua garantia tá lá. Caso você não é isso que você deseja para sua vida, você vai poder pedir o reembolso. E por que eu estou dando 15 dias de garantia, né? Nossa, 15 dias de garantia, já vou ter lá acesso, posso copiar lá o atendimento e... Porque eu sei que você não vai fazer isso, porque eu confio muito nos anjos. E eu sei as maravilhas que eles fazem na vida das pessoas, que eles fizeram na minha vida e que eles vão continuar fazendo. E quando você atende alguém com os anjos, essa pessoa, ela cria uma gratidão muito grande por você. E eu sinto isso nas pessoas, elas voltam para pedir mais atendimento. A gratidão que você emana é muito grande. E é por isso que eu estou com toda a firmeza dando esses 15 dias de garantia, sem medo nenhum. E agora, então, você tem 3 opções. Fingir que você não esteve aqui e que eu não falei nada disso para você e que você não viu aquelas 2 histórias e que você não ouviu a minha história e que você não acredita em anjos porque você nunca viu nenhum e aquilo que você não viu, você não dá importância. E aí você vai embora e tá tudo certo, a amizade é a mesma e não tem problema. Mas você tem uma segunda opção também, que é continuar tentando enfrentar os desafios da sua vida da maneira que você está fazendo, procurando ajuda na internet, procurando conselho de um, procurando palpite de outro, indo para médico, gastando, investindo em remédio para conseguir aliviar aí a pressão da sua vida, né? Porque a nossa vida é uma pressão. Então, você pode também seguir esse caminho, né? Não escolher ainda investir em você e continuar gastando naquilo que você vem gastando na sua vida. E para mim também tá tudo certo. E você tem a terceira opção, que é essa que eu te convido para que você pegue na minha mão e siga junto comigo nesse caminho aí de realmente conhecer, se conectar aos anjos e trilhar aí essa caminhada de um conhecimento mais expansivo, mais libertador ao seu alcance, onde você... Manda o link para mim, João. Onde você pode conectar e chamar seus anjos a todo momento. E agora eu já pedi para o João colocar aqui no chat para vocês o link. Se você quiser, por 12 parcelas mensais de R$ 39,62. Gente, não paga uma pizza. Dá 3 pastel, eu acho. Acho que dá 3. Vai na padaria, pega um pastel, um café. Eu que tenho somos em 4, dá R$60. Pelo amor de Deus. R$ 39,62. É o custo, é o valor que você vai ter para adquirir esta ferramenta. João não está conseguindo? Eu vou pôr aqui para vocês. Conseguiu? E agora, gente, então, é isso que eu queria trazer para vocês, é isso que eu queria explanar. Eu estava emocionada no início, eu comecei a acessar a história ali, e o meu coração estava batendo, e eu fui acessando umas coisas, assim, de quanto a gente não se dá conta da presença de Deus, dos anjos, dos seres na nossa vida o tempo inteiro. O quanto eu ainda não estava me dando conta, o quanto eu demorei para me dar conta disso. A Roseli, estava esperando por isso. Verdade, né, Roseli? Faz tempo. Conseguiu, João? Deixa que eu vou colocar aqui. Pera aí, gente. Dá um segundinho aqui que acho que está mais fácil para mim. Vamos ver aqui, anjos. Aqui, vamos copiar o endereço de link e vamos passar para vocês neste exato momento. Foi! Clica lá no link, já garante a sua vaga. Já no fim de semana já vai ter o atendimento de São Miguel Arcanjo, já vai poder começar a fazer. Mais 3 atendimentos pronto e mais todas essas ferramentas aí acessível no momento que você quiser. E agora, gente, eu estou aqui disponível para qualquer dúvida que vocês tenham. Se ficou alguma coisa que vocês não compreenderam, vocês me podem perguntar aí no chat, que eu vou respondendo. Meu chat demora um pouquinho, mas o João está me auxiliando aqui no celular dele. Então, alguma dúvida? Alguma dúvida? Como é que tá? Tudo certo? Já clica no link, então, faz a sua compra. E depois eu vou colocar o replay dessa aula lá no
no grupo de WhatsApp para vocês. E vou abrir também o grupo para dúvidas que vocês tiverem, para desafios que vocês estiverem enfrentando. Então, daqui a pouquinho eu abro o grupo e aí qualquer dúvida vocês vão chamando, enquanto eu baixo aí esse vídeo para vocês reverem alguma coisa, ver alguma dúvida, tá? E aí me chamem, eu estou com o meu contato lá, vou abrir, é só vocês me chamarem e eu vou estar respondendo qualquer dúvida que vocês tenham. Então, muita gratidão pela presença. Alguma pergunta, João? Não? Ninguém tem dúvida, né? A aula foi muito bem dada, só pode ser isso? Oh, que coisa! Então, gente, fiquem com Deus. Espero vocês no nosso encontro, dia 22, na nossa aula, que vai ser maravilhosa. Um grande beijo. Gratidão por todos.